Em relação ao Memphis, né, que todo mundo está falando, e eu não sei se vocês lembram, acho que hoje é quinta, hoje é quarta. Quarta-feira. Né? Quarta-feira da segunda-feira, a gente colocou aqui nos Donos da Bola que ele ficaria no Corinthians, que o bid estaria no outro dia, né, para as pessoas entenderem, o contrato estava lá, só chegar, vai lá e está tudo certo. Olha, há muito tempo que eu não enxergo esses jogadores que são europeus ou são jogadores... Midiáticos. Midiáticos, mas também de muito nome. O primeiro jogador que eu vi fazer isso foi o Juninho Paulista, quando ele voltou para o Vasco. E que, para mim, um dos maiores ídolos da história do Vasco é o Juninho... Pernambucano, desculpa. Juninho Pernambucano. Juninho Paulista, não. Não. Juninho Pernambucano. O cara foi lá no Vasco e mostrou amor. E outro cara que acho que revolucionou, eu não gosto dele, não tenho nada, acho que depois que... Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Por exemplo, sempre está bem com o Ricardo Teixeira, sempre está bem com o Infantino, sempre estava bem com o Blatter, sempre estava bem com o pessoal da Traffic, sempre está bem com a Globo, sempre está bem com os caras que são os que mandam. Sempre está bem. Nunca deu um pau no Andrés, nunca falou que... o corintiano tem ele como ídolo, e pode ter quantas vezes quiser, e pode ser o maior ídolo da história para você. Para mim, não. Para mim, o Casagrande é mais ídolo que ele. Para mim, o Birubiru é mais ídolo que ele. Para mim, o Vladimir é muito mais ídolo que ele. E para mim, o Memphis hoje, daquilo que esse cara fez, eu acho que o Ronaldo Fenômeno fez. Quando ele veio, fez o contrato com o Andrés, e que, por sinal, foi a Band que deu. O Jogo Aberto que deu. Eu era comentarista do Jogo Aberto. Eu nem vi no programa. E ninguém acreditava aqui na Band que pudesse ser verdade. E quem acreditou foi o Mari 40. E que bateu forte, a Renata deu e virou um fudurso. Mas é rei do Sidorf também. E tá tudo certo. Do Rick. Daí a gente erra mais do que acerta. E aí, cara, e sabendo das coisas que aconteceu, o Memphis, esse Memphis que tá treinando aí, esse Memphis que emagreceu, esse Memphis que não jogou nada até agora, 14 jogos, 1 gol, esse Memphis que disputou a Copa do Mundo e que se fosse por isso o Corinthians não contrataria, o Memphis do primeiro contrato também não contrataria, mas esse Memphis que abre mão de quase 20 milhões, ou que poderia ir para outro time, que tem o dinheiro, só no Corinthians ele vai ganhar 110 milhões. Muita gente acha que é pouco pelo aquilo que ele faz. E tá tudo certo. Tem muita gente que acha que ele é mais ídolo, que o Marcelinho, que eu, que o Ronaldo. E tá tudo certo também. Cada um tem o ídolo que quiser. Cada um enxerga do jeito que quiser. Mas o que esse cara fez para ficar no Corinthians, poucas pessoas fizeram. Concordo. Poucas pessoas fizeram. Poucas pessoas. Ah, ele tá mal? Tá mal. Ah, ele não jogou nada na Copa? Não jogou nada. Ah, ele deixou de jogar no Corinthians para que ficasse na Copa do Mundo? O que tá? Eu tô escutando o caminhão. Eu acho que é um motor, uma turbina. Uma turbina. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo... Hoje eu tô na paz de Deus. Então, aí você vai vendo o cara, aí você pega os caras que são a favor do Memphis. Então, os caras que são a favor do Memphis e que tá tudo bem, e os caras que são contra, tá tudo bem também, você tem que ter argumento. Então, vamos lá, o Memphis, eles não colocam que o Memphis fez 1 gol só. Eles não colocam que o Memphis vai ganhar 110 milhões de um time quebrado. Eles não colocam, por exemplo, que o Osmar renovou o contrato e não sabe se vai ter dinheiro em janeiro para pagar a primeira parcela. Até porque ele não sabe nem se ele vai ser o presidente. Não é verdade? Ele não sabe quem for ganhar a eleição em novembro vai querer esse contrato. Ele não sabe o cara que ganhar se vai permanecer com o Memphis. Olha que loucura isso. E mais, a gente não sabe, né, das coisas que ele faz entre eles. Mas agora que o Memphis ficou grande, se tornou ídolo dessa geração do Corinthians e que tem 3 títulos e mais, hein? Se ganhar a Libertadores e se for para a final, se transforma num dos grandes ídolos do Corinthians. Porque a narrativa... E aí, por exemplo, vocês que são a favor e baba-ovo para ele, eu não. Eu sou a favor do Corinthians. E meto o pau no Corinthians a hora que eu quiser e quando eu quiser. Em qualquer jogador. Em qualquer um. E como as pessoas metem o pau em mim, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Entendeu? Mas eu não babo ovo pro Ricardo Teixeira, não babo ovo pro Andrés, não babo ovo pra esse cara.
Nem aqui. Nem aqui eu babo ovo. Agora, cada um baba ovo para quem quiser. Eles não conseguem enxergar uma coisa que é assim. Mas espera aí, foi tudo legal, não foi? Mas e aí? E se eu sair da Libertadores? Se eu ficar só no Brasileiro? É muito dinheiro. Então, o craque Neto, eu não vou culpar o cara. Eu não vou usar daquilo que vocês usam a favor do Memphis. Eu não vou usar contra ele. A verdade, pelo aquilo que eu sei e pelo meu conhecimento de futebol, o Corinthians precisa muito dele. E ele também precisou muito do Corinthians, porque quando ele sai do Barcelona, do Atlético de Madrid, não estava jogando nada, muito menos na Europa. Ele não é um jogador... Marquinhos, tá tudo bem? Tá dormindo, filho? Você tá com algum problema? Que você teve infarto? Tá tudo bem? Dá uma água pro Marquinhos. Dá um café. Pode tomar café? Tá dormindo, filho? Quer descansar? Vai lá no meu camarim, dorme lá, filho. Não dorme na frente do apresentador, porque aí o apresentador acho que tá mal. Acho que ninguém quer assistir ele, certo, Souza? Você tá com soninho? Tá. Aí, o que a gente tem que imaginar? Vamos colocar o Memphis, que ele é o cara hoje do Corinthians. Então, o que ele precisa fazer, o que ele não fez esse ano? Jogar bola, irmão. Você tem que ser um dos artilheiros do time. Pela grana que você ganha, 110 milhões em 4 anos, você tem que arregaçar. Você tem que jogar, você tem que jogar amanhã e domingo contra o Curitiba. Você tem que jogar os 2 jogos por semana. Porque a partir do momento que você não jogar, quem é contra a sua contratação, ou os políticos, ou os conselheiros, que nunca foram bons pro Corinthians. Inclusive eu, quando fui conselheiro, eu nem sabia o que era a financeiro. Você não sabe nada. Manda você levantar a mão, você levanta. Ah, você é a favor? Não. Ninguém tem moral para falar em relação a isso. Os presidentes que passaram deixaram o Corinthians no buraco. Esse cara, pode deixar ele lá, ele demonstrou um amor pelo Corinthians, está demonstrando uma vontade de jogar e que isso é muito importante até para o jogo de quinta-feira.